Depois de quase 1000 anos adormecido e preso dentro de um caixão, Rai, o nobre mais poderoso que já existiu, finalmente desperta. E ao acordar, ele percebe o quanto o mundo mudou durante seu sono. Tudo é diferente agora no Japão moderno. A humanidade cresceu muito, e o domínio de seu povo, conhecido como os nobres, basicamente desapareceu do mundo. Como antes, esses seres poderosos conhecidos como nobres estavam em uma posição de poder, e antigamente eram adorados pelos humanos, e até tratados como governantes, e às vezes até como deuses. Mas isso foi há cerca de 820 anos. E aqui, Rai faz o seu melhor para recriar até mesmo uma pequena fração do que ele se lembra de seu tempo para permanecer fiel à sua herança. Mas ao fazer isso, ele tem que tentar ser um estudante normal no ensino médio, mesmo sendo na verdade o ser mais poderoso que já existiu. E ao mesmo tempo, ele está sendo seguido por um grupo criminoso que despreza o poder que os nobres têm e a fama que tiveram sobre a humanidade. Tudo começa em um pequeno barco com um grupo de homens da União, que encontram um caixão no meio do nada e o levam para um armazém abandonado. Eles tentam por várias horas abrir o caixão. No entanto, não importa o que façam, ele não abriu. Então todos o deixaram para a noite e disseram que tentariam novamente amanhã. No entanto, naquela mesma noite, quando a lua cheia apareceu, Rai, o mais poderoso de sua espécie, de repente acordou. No dia seguinte, Rai imediatamente foi procurar seu assistente chamado Frankenstein, que era o diretor de uma escola naquela época. Mas quando Rai chegou, ele foi recebido por outro estudante, um rapaz chamado Shinwoo, que estava atrasado para a escola e não foi autorizado a entrar pelos portões. Ele cumprimenta Rai e então se pergunta como nunca viu um estudante com a aparência dele antes. Mas enquanto ele pensa quem é, os portões se abriram e o garoto desapareceu magicamente. Rai foi direto para o escritório do diretor, pois podia sentir onde seu assistente Frank estava no prédio. E enquanto Rai estava prestes a bater na porta, Frankenstein já sentiu sua presença e imediatamente abriu a porta e ajoelhou-se para encontrá-lo, chamando Rai de mestre e dando-lhe as boas-vindas de volta à Terra dos Vivos. Depois, Frankenstein diz a Rai que se passaram 820 anos e que ele estava pacientemente esperando por seu retorno. Rai pergunta a Frank como chamam esta era, e Frank diz que agora é o século 21, e devido ao longo sono de Rai, ele sente que precisa ser educado sobre a era moderna. Então pergunta a Frankenstein se pode estudar aqui. Mais tarde, Rai vai para a aula, e lá o professor o recebe e o apresenta ao resto da turma. Rai então se apresenta com seu nome completo, Keiichi Satrama de Razel. Após sua apresentação, Shinwoo grita dizendo que este é o garoto que ele viu mais cedo, mas que desapareceu no ar. O professor diz a Shinwoo que Rai vai se sentar ao lado dele, já que Shinwoo já sabia sobre ele desde o início das aulas. Mas isso faz com que todas as garotas olhem para Shinwoo com ciúmes. Enquanto isso, dois dos homens da organização chamada União retornam ao armazém abandonado e descobrem que o caixão foi levado. Esses dois homens são conhecidos como M21 e M24. E eram os responsáveis por levar o caixão. No entanto, ao chegar, já não está lá, e ambos ficaram zangados com o vigia que estava cuidando do caixão. Eles acharam que o homem estava mentindo sobre o paradeiro do caixão. No entanto, para ver se ele está dizendo a verdade ou não, M24 morde o pescoço do homem, e isso revela partes das memórias do vigia. E dentro da cabeça dele, ele pode ver uma testemunha feminina em sua memória e usou isso para rastreá-la e encontrar a mulher, para que possam obter as respostas que estavam procurando. Depois, o vigia que foi mordido por M24 se transformou em algum tipo de monstro e agora trabalha para a organização. Depois de volta à escola, Rai estava na cantina com Shinwoo, com todas as garotas olhando para ele. E aqui, Shinwoo fica tão surpreso que Rai nem sabe o que são macarrão ramen e nunca ouviu falar de nenhum desses pratos japoneses populares antes. Então Shinwoo o ajuda a entender tudo e também a provar a comida. Mas dentro da cabeça de Rai, ele pensa que é veneno ou talvez uma armadilha, mas depois de provar, torna-se seu prato favorito. No caminho para a casa da escola, Rai está andando com Shinwoo e Ikan, e eles ouvem gritos vindo debaixo das estradas da rodovia. E aqui vemos uma estudante chamada Yuna sendo atacada pelo monstro que foi mordido por M24. O monstro havia rastreado Yuna, pois ela foi a testemunha nos sonhos antes do caixão ser levado. Então Shinwoo correu rapidamente até o monstro como um verdadeiro maníaco e deu um chute voador no rosto dele como Bruce Lee, derrubando o monstro no chão e salvando sua amiga Yuna. Nesse momento, os outros veem o monstro se levantar novamente e ficam assustados, e todos rapidamente fogem. No entanto, Rai nem se importou com o monstro e ficou perfeitamente imóvel. Seus olhos começaram a brilhar em vermelho e ele pôde sentir algo ao virar a esquina, e eram M21 e M24 que estavam escondidos. Depois, ambos perceberam que há algo diferente em Rai, pois ele não parece um cara comum, e eles não têm ideia de que ele foi quem saiu do caixão que estão procurando. Depois de fugir, eles encontram um lugar seguro no parque. E depois, M21 e M24 são vistos no beco com o monstro que criaram, e decidem que seguir Yuna ainda é o melhor plano de ação, já que ela é a única que viu o que aconteceu e o que saiu do caixão naquela noite. Enquanto eles conversam, descobrimos que esses dois estão trabalhando com outros em uma organização chamada União. E essa organização faz muitas coisas suspeitas, como experimentos em humanos para tentar criar pessoas com poderes, assim como M21 e M24. E como resultado, M24 agora é uma espécie de vampiro com super força e M21 é um demônio lobisomem.
Aqui conhecemos duas outras pessoas do grupo da organização suspeita chamadas Jake e Mary, que são superiores de M21 e M24. E eles dizem que devem encontrar o caixão o mais rápido possível. Caso contrário, serão eliminados, pois são apenas subordinados criados pela organização e são tratados como lixo sem valor. Vemos em um flashback na sede da organização onde M21 e M24 foram criados, e eles receberam ordens para recuperar o caixão, pois Jake sabia que o poderoso nobre estava dentro dele. Mas após saberem sobre o poder dentro do caixão, M21 e M24 iam pegar o poder do caixão e usá-lo contra a organização como vingança pelo que fizeram com eles e os outros no laboratório, onde os tratavam como ratinhos de laboratório nojentos. Após alguns dias procurando pelo caixão, M21 e M24 viram Rai e seus colegas de classe novamente. E enquanto olhavam de cima do prédio mais alto da cidade, M21 fica chocado quando Rai os encara desde o chão, e eles trocam olhares. Bem nesse momento, seus outros colegas, Jake e Mary, chegam ao topo do prédio, e Jake elabora um plano para eliminar Shin-Woo e seus colegas de classe, pois eles são as únicas testemunhas do que acontece na organização e ninguém pode saber que esses monstros e experimentos existem, além dos membros dentro da organização. Enquanto estão a caminho de casa, Shin-Woo e seus amigos são abordados pela organização, e aqui, Jake aparece, e eles também são atacados por M21. Jake está impressionado com as habilidades de luta de M21, mas M21 diz a Jake que um dos colegas de classe deles ainda está desaparecido e ele é o que eles mais precisam capturar. No entanto, Rai estava sentado com seu assistente, Frank, e enquanto conversavam, Frank recebe uma ligação, e era do número de Shin-Woo, mas era uma mensagem enviada por Jake, pois ele capturou os alunos no armazém. Por outro lado, o monstro estava prestes a devorar seus colegas. No entanto, Shin-Woo se levantou a tempo de salvá-los, e eles fugiram. Enquanto isso, Rai e Frankenstein saem para procurar Shin-Woo e os outros. E embora a mensagem não estivesse clara, Frankenstein sabia que algo estava errado e precisava encontrá-los antes que algo acontecesse aos seus alunos. Enquanto Rai e Frank voam para o destino, vemos Shin-Woo, I-Ken e Yuna correndo para o elevador, e Jake começa a ficar com raiva e mata o monstro que foi criado por M24, pois ele era inútil e começa a tomar as rédeas da situação. Quando Jake chega ao elevador, ele agarra Shin-Woo e eles começam a lutar. No entanto, devido a Jake ser um humano altamente modificado com forças em todas as áreas, Shin-Woo não teve chance, já que ele é apenas um estudante comum. Mas ele ainda tentou o seu melhor para derrotar Jake sozinho. Por outro lado, M24 está parado ao fundo enquanto Shin-Woo implora a Jake para não machucar seus amigos, e Shin-Woo diz a Jake que não vai deixá-lo fazer isso, e isso foi ouvido por M24, que se lembra do que Jake fez a ele e seus amigos na sede da organização. Então, M24 não podia ficar parado e assistir Jake fazer isso de novo, e assim ele enfrenta Jake e o soca com um golpe impressionante no queixo. E neste momento, M24 oficialmente se rebelou. M21 imediatamente descobriu isso, pois estavam no mesmo sinal usando um fone de ouvido, e após ouvir o que M24 acabou de fazer, Mary atacou M21 de repente, e eles entram em uma grande briga. Nesse momento, Jake se levanta e ataca M24 instantaneamente, mas enquanto M24 é mais fraco que Jake, ele ainda consegue segurar Jake e se explode. Enquanto isso, M21 ainda está lutando contra Mary e é bastante inútil contra ela, e ela realiza vários movimentos insanos e domina M21 enquanto o chama de idiota, e também insulta seu amigo, M24, ao mesmo tempo, chamando-os de experimentos fracassados e órfãos feios e sem valor. Enquanto insultava M21, ela estava prestes a acabar com ele. No entanto, é quando Frankenstein aparece de repente e agarra Mary a tempo, e Rai também o segue logo atrás. Depois que M21 viu Rai novamente, ele sentiu uma sensação estranha mais uma vez, e sabia que algo estava diferente nele. Depois, Frankenstein pergunta a Marie onde estão os estudantes, mas Marie diz que eles não podem salvá-los, pois Jake os capturou e já é tarde demais. Mas naquele momento, M21 pensa que Rai pode ser capaz de salvar M24 se chegar a tempo, então ele diz a Rai a localização, e depois ele avisa Frank e Rai para saírem de lá, pois quer enfrentar Marie novamente, mas Rai não permite que M21 lute, pois sabe que M21 vai perder, e em vez disso, ele ordena que Frank cuide de Mary, e quer que M21 o guie até a localização de Shin-Woo e os outros. Alguns minutos após a explosão, Jake se levantou, mas M24 não está em lugar nenhum. Nesse momento, Jake confronta Shin-Woo novamente e o chama de humano mortal fraco e nojento e diz a Shin-Woo que adora matar lixo de baixo nível como ele. Mas quando Jake estava prestes a acabar com eles, Rai chega e Jake se lembra do último estudante que não estava lá quando encontraram Shin-Woo. Então, de repente, M21 grita e ataca Jake com toda a sua força. Mas mais uma vez, Jake é muito mais forte, então M21 apenas é derrotado pelo oponente. Logo a cena muda para Marie e Frankenstein, e aqui vemos Marie que testemunha o quão forte Frank é. E pela primeira vez em anos, ela é forçada a se transformar em sua verdadeira forma devido à força de Frank e seus poderes nobres, o que choca o inimigo. Depois de ver a verdadeira forma de Marie, isso faz Frankenstein duvidar de sua vitória. No entanto, nesse momento, Rai dá permissão a Frankenstein para quebrar seu selo pela primeira vez. E isso libera todo o seu potencial como nobre, e vemos ele ganhar uma quantidade imensa de poder, e Marie instantaneamente fica com medo dele, e não consegue acreditar no que estava acontecendo.
Depois disso, Frankenstein provoca Marie, dizendo que toda a organização começou com os nobres, pois eles estão apenas tentando copiar o que os nobres fizeram, querendo se tornar deuses como eles. Mas Frank disse que eles são apenas humanos patéticos com poderes de ratos de laboratório e nunca poderiam realmente governar sobre os humanos, pois têm apenas intenções malignas, e então ele de repente a ataca com uma super explosão de energia que explode todo o prédio e quebra o vidro ao redor, e Marie não pôde fazer nada a respeito. Enquanto isso, Jake derrota M21, pois M21 está muito fraco para continuar lutando, e isso deixa apenas Rai como o último ali. Jake se aproxima de Rai, e pensa que Rai está apavorado com ele, já que Rai nem sequer olha nos olhos de Jake, e Jake ri de como ele está assustado. Jake continua rindo e zomba de Rai, chamando-o de vários nomes, e diz a Rai para se ajoelhar. No entanto, Rai não diz uma palavra, e então usa suas habilidades poderosas, e consegue fazer Jake se ajoelhar diante dele como seu cachorrinho, e Rai nem precisou tocar nele. Depois de ver esse tipo de poder, M21 fica chocado e percebe que ele deve ser aquele de quem a organização estava falando o tempo todo, e que deve ser o poder oculto no caixão conhecido como Noblesse. Depois de fazer Jake parecer um idiota na frente de todos, ele tenta se levantar novamente, mas toda vez que tenta, Rai apenas esmaga sua cabeça no chão com seu controle mental. Depois Ting-Wu tenta chamar Rai, avisando-o para ter cuidado, mas Rai não quer que eles saibam quem ele realmente é e do que é capaz, então ele os coloca para dormir com o controle mental. E então, Jake finalmente se transforma em sua forma de cobaia de laboratório e vemos o monstro escondido dentro dele pela primeira vez. E Jake se transforma em uma enorme besta demoníaca com uma quantidade insana de força, um ser feito para lidar com grandes problemas como Rai. No entanto, mesmo após essa transformação, Jake ainda não consegue nem tocar em Rai, e Rai o faz ajoelhar novamente, mesmo quando Jake está em sua forma de monstro demoníaco. Jake então tenta uma última vez e reúne toda a sua força para desferir um golpe massivo em Rai. Mas Rai simplesmente bloqueia a poucos centímetros de seu rosto, e Jake ainda não fez nenhum contato físico com Rai, não importa o quão poderoso ele se torne. Depois de ver as tentativas de Jake de matar Rai, Rai agora toma as rédeas e diz a Jake que ele pagará por todos os seus pecados com seu próprio sangue. E então, Rai destrói Jake e o explode em bilhões de pedaços, e todo o prédio se enche de vermelho e ele é completamente apagado do universo como se não fosse nada. Enquanto isso, no meio do nada, um exército de homens armados foi atacado por um grupo de assaltantes chamado DA5, que pertencia a um grupo conhecido como a União, ou também conhecido como a Organização. Os assaltantes do DA5, Tao, Takeo, Shark, Hammer e seu líder Kranz conseguiram facilmente eliminar todas as forças armadas usando sua força anormal, e tiveram sucesso em capturar um cientista sênior. Como a tarefa foi concluída com sucesso, o DA5 decidiu ir para o Japão para sua próxima missão da União. Enquanto isso, em algum lugar no Japão, dois estudantes do ensino médio, Shin-Woo, também conhecido como Tashiro, e seu melhor amigo, Ikan ou Manabukase, voltam para o ensino médio. Elas são recebidas por um grupo de garotas ao redor do recém-nomeado guarda de segurança da escola, que é o M21. De longe, nosso protagonista principal, Rai, é tranquilizado por seu servo Frankenstein, também conhecido como Frank, sobre a memória de Tashiro ter sido reescrita, já que Tashiro anteriormente sabia que M21 era um super-humano. Na noite anterior, M21 conseguiu um emprego como segurança porque ele costumava fazer parte da União, mas eles estavam atrás dele e de seu amigo, M24, porque tinham poderes especiais e a União os considerava experimentos fracassados. Então, M21 teve que manter um perfil discreto. Agora, no tempo atual, Frank, que também é o diretor da escola, deixa seu mestre Rai fingir ser um estudante do ensino médio, mesmo sendo o Nobles. Rai quer se atualizar sobre a tecnologia que avançou nos últimos 820 anos. Quando Rai entra na sala de aula, ele rapidamente faz amizade com Tashiro e desenha um rosto de gato no curativo dele. Durante o almoço, Rai fica impressionado com os smartphones, vendo os alunos tirarem fotos e conversarem à distância. No recreio, Rai conversa com Frank M21, expressando seu desejo de ter um telefone como todo mundo. No dia seguinte, Tashiro e Manabu ficam surpresos ao ver Rai com o mais novo e melhor smartphone. Durante o almoço, um cara grande em um carro chique aparece e começa a brigar com os alunos na área de esportes, procurando por Tashiro. Quando ouvem o barulho, Tashiro, Rai, Manabu e outros estudantes correm para lá. M21 observando de longe. Hesita em se envolver porque precisa manter um perfil discreto. Depois de um tempo, um zelador mais velho tenta intervir, mas o grandalhão fica irritado e se prepara para dar um soco. Tashiro salta para proteger o zelador, usando sua bandagem para bloquear o soco. O grandalhão reconhece Tashiro e diz que estava procurando por ele, alegando que Tashiro deu em cima da namorada dele. Tashiro continuava tentando explicar que a namorada dele entendeu errado, mas o grandalhão estava determinado a espancá-lo. Sem outra opção, Tashiro teve que revidar, e o grandalhão acertou alguns socos antes de Tashiro conseguir dar um uppercut. Justamente quando as coisas estavam escalando, Rai teve que intervir e fazer M21 intervir. M21 rapidamente apareceu diante do grandalhão e facilmente o subjugou. Assustado, o grandalhão disse aos amigos para recuarem, apressadamente dando ré no seu carro esportivo para fugir. Mais tarde naquele dia, Frank pediu desculpas a M21 por colocá-lo involuntariamente em evidência quando seu objetivo era manter-se discreto.
Enquanto isso, no Japão, o DA5, o grupo de atacantes de antes, estava em um arranha-céu, observando os arredores antes de colocar seus planos em ação. No dia seguinte, quando o M21 está prestes a fechar os portões da escola, 2 estudantes de cabelo branco se aproximam dele. Eles instruem M21 a levá-los até Frank, o diretor. Percebendo que são nobres, Frank tenta agir como um humano normal e os matricula no ensino médio. No entanto, ele avisa Rai sobre os novos alunos, que são Regis e Sarah. Ao entrarem na nova sala de aula, Regis molhou as calças ao sentir uma aura demoníaca de Rai, e assim, ele decidiu ficar um pouco mais com ele. Na cafeteria, Regis acha Rai intrigante. Tashiro percebe Manabu apaixonado por Sarah e compartilha seu plano com Rai para juntá-los. Enquanto isso, Frank e M21 dirigem de volta para casa. No caminho, M21 pergunta a Frank sobre os nobres, que são seres poderosos e eram procurados pela União. Ao contrário da União, que usava métodos científicos para extrair poder dos humanos, os nobres tinham força inata. Frank acrescenta que muitos séculos atrás, os nobres apareceram no momento de necessidade extrema da humanidade, e os nobres se dedicaram a proteger a raça humana, pois eram comparativamente mais fortes e possuíam poderes únicos. Por essa mesma razão, Frank especula que Regis evitou lutar com ele porque assumiu que ele era um humano comum. M21 zomba da ideologia dos nobres, mas Frank assegura-lhe que alguns nobres têm uma linha de pensamento diferente. Eles acreditam que, à medida que a sociedade progrediu, os humanos não precisam mais de uma raça superior cuidando deles. M21 pergunta se Rai e Frank eram nobres, e Frank informa ambiguamente que ele estava certo e errado ao mesmo tempo. Ao chegar em casa, Frank não fica impressionado ao encontrar Regis, Sarah e Rai, junto com seus amigos, brincando em sua casa. Incapaz de esconder suas emoções, ele foge para a cozinha para lavar a louça. Vendo que M21 estava morando com Frank, Tashiro sugere que Frank também deixe Regis e Sarah ficarem em sua casa. Frank hesitante aceita, pois seu mestre Rai permite que os dois fiquem. Voltando para a cozinha, Frank pede desculpas a M21 por trazer mais companhia quando ele queria ficar discreto. M21 agradece humildemente a Frank por tudo o que fez e oferece ajuda para lavar a louça. Sarah entra na sala para oferecer sua ajuda, mas Frank assegura que ele tem tudo sob controle. Ao sair, Sarah nota o número 21 tatuado na mão de M21. No dia seguinte, ela informa Regis sobre a tatuagem e especula que M21 foi um sujeito experimental da União, já que a União numerava seus sujeitos. Acreditando que o desaparecimento do caixão do Noblesse estava ligado ao aparecimento repentino de M21, Regis decide seguir M21. Confrontando M21, Regis pergunta-lhe sobre seu conhecimento dos eventos em torno do desaparecimento do caixão. M21 tenta mentir sobre seu envolvimento, mas Regis não acredita em suas mentiras e insiste para que M21 revele os responsáveis pelo desaparecimento do caixão. Acreditando que Regis não sabia que o Noblesse já estava fora, M21 tenta revelar informações insuficientes. Cansado, Regis decide usar controle mental, mas M21 evita e transforma suas mãos em garras. Enquanto estão lutando, Regis é informado por Sarah sobre sua situação problemática. Pouco antes, Toshiro, Manabu, Rai e Sarah estavam voltando para casa. Toshiro tentou aproximar Manabu de Sarah, mas de repente encontrou um grupo de homens estranhos. Eles pediram a Toshiro que obedecesse às suas ordens enquanto seguravam uma faca contra Rai. Ao ouvir isso, Regis e M21 dirigem-se para Toshiro e o encontram lutando contra uma multidão. Regis tenta intervir, mas M21 o impede, informando-o que Sarah estava segura. Além disso, ele diz a Regis que os humanos não são tão fracos como costumavam ser. Quando o líder do grupo saca uma arma, M21 protege Toshiro. A multidão, tendo perdido a luta, deixa Toshiro e seus amigos em paz. Enquanto voltam para casa à noite, M21 informa Regis que os humanos não precisam da liderança dos nobres e que agora são mais independentes do que eram há séculos. Embora continuem a ter um pouco de atrito, Regis e M21 fazem as pazes pela luta anterior. Ao chegarem em casa, Regis informa M21 que ele o observará por enquanto. Além disso, ainda acreditando que Frank era um humano comum, Regis usa controle mental para fazer Frank esquecer a discussão que teve com M21. Para fazer Regis acreditar que funcionou, Frank age como se estivesse sendo controlado mentalmente. Além disso, Regis também usa seus poderes em Rai, mas não tem certeza se seu poder funciona em Rai devido à personalidade inexpressiva de Rai. Em outro lugar, o DA5 da União está investigando o desaparecimento do caixão. E de acordo com o tal do DA5, o evento em torno do desaparecimento foi ironicamente encoberto como um surto psicótico pela polícia, apesar de ter sido evidentemente causado por pessoas super-humanas. Além disso, como Jack e Marie, os modelos superiores de super-humanos, foram enviados para investigar o caixão antes deles, eles presumiram que Jack e Marie ainda estavam procurando o caixão desaparecido, já que não haviam relatado sobre um infectado que M21 e M24 haviam criado. Além disso, após não encontrarem nada sobre o status atual de M21 e M24, eles assumem que ambos estão vivos e começam a procurá-los.
Enquanto isso, de volta ao colégio, Manabu repreende Toshiro por se meter em brigas frequentemente, e ele começa a se apegar a Regis, fazendo Toshiro acreditar que ele tinha algo por homens em vez de mulheres. Na casa de Manabu, Manabu, sendo um geek de computadores, é encarregado por seu tio, que está na polícia, de realizar verificações de segurança no servidor do departamento de polícia. Durante a verificação de segurança, Manabu encontra tal do DA5, que estava tentando invadir o servidor do departamento de polícia. Ambos começaram gradualmente a ganhar respeito um pelo outro, já que não tinham encontrado ninguém tão nerd quanto eles, e continuaram a se superar enviando ataques pelo servidor de um lado para o outro. Durante a intensa batalha, o Tashiro sem noção estraga a diversão ao tropeçar acidentalmente no cabo da bateria do laptop, fazendo o laptop de Manabu desligar. Manabu repreende Tashiro por não usar o cérebro e sai da sala para relatar o ataque ao servidor ao seu tio. Com Manabu fora da sala, Tashiro assume o controle do laptop de Manabu e começa a ler os chats de Manabu. Tal, impressionado com as habilidades de Manabu, começa a conversar com Manabu, sem saber que agora era Tashiro que estava por trás do laptop. Tashiro começa a sentir-se desconfiado quando Tal revela que é um homem de 24 anos, fazendo Tashiro acreditar ainda mais que Manabu gostava de caras e até de mais velhos. Enquanto Tashiro estava ocupado conversando, Manabu se aproxima de Tashiro com uma frieza divina nos olhos, o que faz Tashiro engolir em seco de medo enquanto implora por misericórdia. Enquanto isso, Tal, após sentir que Manabu estava sendo não responsivo, relata a Kranz, o líder do DA5, sobre o paradeiro de M21, já que Tal conseguiu localizá-lo hackeando as câmeras da cidade. Após ouvir o relatório, Kranz ordena que Hammer e Shark capturem M21, usando quaisquer técnicas para capturá-lo vivo. Enquanto isso, na casa de Frank, M21 e Regis continuam a discutir entre si, e finalmente, depois de um tempo, quando M21 estava prestes a falar sobre seu passado para Regis, M21 é interrompido por Frank, que finalmente perde a paciência e ordena que Regis e M21 limpem todas as embalagens que jogaram no chão. Regis, sendo o pirralho irritante que é, ordena que Frank faça a Rai também participar da limpeza do chão. Frank, hesitante em pedir ao seu mestre para limpar, começa a desviar a conversa para Sarah, mas Regis novamente traz o assunto de volta para Rai. Irritado com os gritos de Regis, Rai, sem expressão, levanta-se e começa a ajudar Regis a limpar a bagunça. No dia seguinte, Frank dá uma conta bancária falsa para M21 que não poderia ser rastreada pela União e deposita seu primeiro salário na conta bancária. No dia seguinte, a caminho de algum lugar, M21 encontra Shark e Hammer que imediatamente começam em maus termos. Pouco depois, uma batalha começa que acaba totalmente unilateral, já que Shark consegue facilmente superar M21. Depois de um tempo, a luta é interrompida com Regis e Sarah encontrando M21 totalmente ferido. Provocado por Regis falando mal dele, Shark lança um ataque forte em direção a Regis, que é bloqueado por M21, que se coloca na frente de Regis e absorve o ataque. Pouco depois, Kranz intervém e repreende Shark por ter exagerado com M21, mesmo tendo instruído a trazê-lo vivo. Para proteger Regis e Sarah e também para descobrir sobre seus antigos camaradas, M21 concorda em ir com o TA5, já que agiu como se fosse parte da União, pois o DA5 ainda acreditava que ele era um agente da União. Regis também acredita no ato de M21 como agente da União e fica furioso, sentindo-se traído por ele. Enquanto isso, Manabu mais uma vez acessa os servidores da polícia para verificar a segurança e dessa vez retorna preparado para conter a invasão de Tal no servidor da polícia. Como esperado, Tal aparece novamente e ele envia uma enxurrada de vírus para o dispositivo de Tal, pegando-o de surpresa. Tal, impressionado com o ataque de Manabu, rastreia os dados de Manabu, descobre sua localização e decide visitá-lo em breve para fazer amizade com ele. Voltando a Regis, ao chegar à mansão de Frank, Regis e Sarah informam Frank sobre a traição de M21, deixando Frank preocupado que M21 vazasse as informações de Rai para a União após se juntar a eles. Em algum lugar isolado, os membros do DA5 detêm e torturam M21 na tentativa de extrair informações sobre sua missão em relação à recuperação do caixão e também sobre Jake e Marie. Como M21 não cedia, o DA5 decide deixá-lo por enquanto e dar-lhe algum tempo para pensar. Antes de sair, Takeo simpatiza com a condição de M21 e oferece-lhe água, o que surpreende M21 e os outros membros do DA5. Depois de beber a água, M21, usando o falso conhecimento do DA5 de que ele ainda é um agente da União, concorda em cooperar e promete revelar informações apenas com a condição de que os membros do DA5 revelem a ele os dados sobre seus colegas de experimentos fracassados como ele. Após aceitar o acordo, M21 aproveita ainda mais por ser a única pista do caso deles e negocia por comida. Kranz pede a Hammer para compartilhar seu broast gorduroso de McDonald's falso, mas M21 exige um prato de ramen em vez disso. Fazendo uma pausa, Tal elogia as maneiras humanas de Takeo de fazer as coisas em seu grupo, já que ele foi o único que simpatizou com M21, mas Takeo informa que sua natureza gentil é resultado de suas memórias com sua irmã. Na escola, Manabu se pergunta sobre o desaparecimento repentino de M21 e pergunta a Regis sobre M21. Vendo que Regis estava bravo por algum motivo, Manabu planeja fazer uma festa na mansão de Frank. Pouco depois, Manabu recebe uma mensagem de texto de Tal pedindo um encontro físico amanhã.
Então, no dia seguinte, ele deixa Tashiro sozinho com Sara para comprar itens para a festa. No dia seguinte, enquanto Tashiro está carregando os itens da festa, ele percebe que Takeo está sendo espancado em um beco e entra em ação para bater nos agressores. Em outro lugar, Manabu se encontra com Tao e fica inicialmente em alerta, pois Tao era um hacker fora da lei que havia invadido o departamento de polícia. Mas logo eles se empolgam com seu interesse comum em hacking. Manabu descobre que ele e Tao são muito parecidos, pois estão cercados por pessoas que não entendem seu hobby semelhante. Como um sinal de respeito, Manabu chama Tao de irmão mais velho, o que deixa Tao feliz. Depois de resgatá-lo do beco, Takeo agradece a Tashiro por ajudá-lo e confunde Sara e ele com um casal. Correndo para chegar à mansão a tempo para a festa, Tashiro e Sara se separam de Takeo, que foi lembrado de sua irmã mais nova que tinha a mesma idade deles. Mais tarde, para entender o que significa ser um irmão mais velho, Tao oferece a Takeo uma ajuda para procurar sua irmã que foi detida pela União. Após a longa pausa, Shark ameaça matar M21 se ele permanecer em silêncio durante o interrogatório novamente. Mas Takeo lembra a Shark que M21 era sua única fonte de informação. Repreendendo sua natureza indulgente, Shark revela que matou todas as mulheres e crianças que Takeo poupou nas missões anteriores. Ao ouvir isso, Takeo fica furioso e aponta sua arma para Shark, mas Tao o impede. Shark pede que ele descarte sua piedade, pois a organização tinha uma regra de matar qualquer possível vazador. Mais tarde naquele dia, na escola, Regis nota Shark que o observava de longe. Shark, percebendo que Regis o tinha visto anteriormente, decide usá-lo como peão para extrair informações de M21. Mais tarde, Regis se encontra com Shark e Hammer e uma batalha começa. Regis facilmente supera Shark, então Hammer lança bombas para proteger Shark. Ele então joga para Shark uma pílula chamada D, que torna Shark mais forte do que antes. Capaz de acompanhá-lo agora, Regis decide usar seus poderes em pleno potencial e empalar Shark. Antes de desferir o golpe final em Shark, Regis para quando Hammer ameaça matar Manabu e Tashiro se ele não obedecer às suas ordens. De volta à base, Shark se encontra com os outros membros do DA5 e M21 e revela seus novos cativos. Na mansão de Frank, Sara sai apressada após sentir que sua conexão mental com Regis foi destruída, o que significa que Regis estava inconsciente ou morto. Acreditando que Manabu e Tashiro também estavam em perigo, Rai e Frank seguem atrás de Sara. Regis, inconsciente, finalmente desperta para se encontrar em algemas fortes e cercado por membros do D5. Acreditando que Regis sabia sobre o caixão, Shark tenta investigar sua relação com M21. Para salvar Regis, M21 mente sobre a relação de Regis com ele. Tashiro e Manabu também despertam e percebem que já haviam encontrado alguns dos membros anteriormente. Tashiro fica surpreso ao ver Takeo, enquanto Tao é ridicularizado por Shark depois que Manabu chama Tao de irmão mais velho. No entanto, nenhum deles esperava encontrar o guarda da escola, M21, entre os membros. M21 ignora os gritos de Manabu por uma explicação, então Shark testa a convicção de M21 ameaçando espancar Tashiro até a morte. Antes que algo pudesse acontecer, Tao intervém e Takeo sugere que deixem os novos cativos irem após usarem uma droga que apaga a memória. No entanto, Crane apoia a decisão de Shark de matá-los, pois quaisquer riscos potenciais não eram aceitáveis. Quando Shark avança para empalar Manabu, Tashiro tenta desacelerar Shark. Vendo que a humanidade de M21 estava muito distante, Regis toma a iniciativa e protege Manabu. Shark então derruba Regis no chão e depois o levanta para desferir uma série de socos em seu rosto. Para proteger Regis, Tashiro corre para socar Shark. Enquanto isso, voltando com o menu completo do KFC, Hammer encontra Sara no caminho de volta para a sala de interrogatório. Hammer lança bombas nela, mas Sara corta seu corpo. Ele então lança outro conjunto de bombas, mas Sara rapidamente o derrota. Recebendo o soco, Shark solta Regis para poder lidar com Tashiro. Takeo protesta contra as ações de Shark, mas Crane manda Takeo investigar as explosões nos andares superiores do prédio. M21 tenta libertar Tashiro e os outros estudantes concordando em revelar informações, mas Kran se recusa a deixar testemunhas para trás. Shark então levanta Tashiro pelo pescoço para sufocá-lo até a morte, enquanto M21 começa a questionar suas decisões. M21 estava muito perto de cumprir sua promessa com M24 ao encontrar outros experimentos fracassados, mas agora estava em um dilema. Manabu corre para ajudar, mas é arremessado por Shark. Percebendo que estava descartando sua moralidade, M21 toma a decisão de ajudar Tashiro arranhando o braço de Shark. No telhado do edifício, Rai e Frank pousam, apenas para encontrar Takeo na frente deles. Frank sugere que Rai ajude seus amigos enquanto ele lida com Takeo. Frank avança contra Takeo, que bloqueia o ataque usando uma caixa preta. Takeo então começa a atirar em Frank usando um rifle enorme. Frank desvia 2 tiros e se aproxima, apenas para perceber que Takeo também tinha uma pistola à sua disposição. Frank se salva a tempo, então Takeo decide usar a pílula D para acelerar as coisas. Em outro andar, Sara encontra novamente Hammer, que havia sobrevivido ao ataque anterior e agora estava sob a influência da pílula D. Enquanto isso, M21 continua atacando Shark, que então o empurra. Para proteger os estudantes, M21 se coloca na frente do ataque de Shark, fazendo-o cair no chão.
Percebendo que M21 estava agora do seu lado, Regis quebra suas algemas e joga Shark para longe. Shark então usa a pílula D para se fortalecer, mas Regis ainda consegue encurralá-lo. Antes que Regis pudesse decapitá-lo, Kranz salva Shark e usa a pílula D ele mesmo. Enganado ao pensar que Kranz estava tentando ajudá-lo, Shark fica chocado ao se ver empalado por Kranz, que revela seu motivo de absorver os outros membros usando a pílula. Depois de reduzir Shark a pele e ossos, Kranz joga Shark fora e facilmente contraria todos os avanços de Regis. Ele então soca Regis, mas decide poupá-lo, pois Regis tinha informações sobre o caixão. Vendo o estado de Regis, M21 tenta ajudar, mas sangra devido ao corte anterior. Com pouca ou nenhuma esperança, M21 encontra Rai por perto, entrando na sala com seu alvo, Kranz, à vista. Rai está irritado e se ofende depois que Kranz fala sem permissão em sua presença. Ele força Kranz ao chão usando o controle mental. Enquanto isso, Takeo coloca sua pistola a queima-roupa em Frank. Takeo tenta acabar com Frank rapidamente, pois precisa lidar com Rai em seguida. Ao ouvir isso, Frank libera seus poderes selados para proteger seu mestre. Ao mesmo tempo, Sarah invoca sua arma da alma, conhecida como a Foice da Morte. Ela decapita Hammer e sai, apenas para ver uma batalha chamativa acontecendo no telhado. No telhado, Takeo tenta desviar dos espinhos de Frank, mas acaba sendo pego. Enquanto Takeo se preparava para aceitar seu destino selado, um vislumbre do rosto de sua irmã o forçou a lutar pela sobrevivência. Takeo então salta e dispara um tiro em Frank, que quase acerta o rosto de Frank. Takeo corre para trás de Frank, mas Frank consegue imobilizá-lo. Takeo cai no chão e Frank avança para finalizá-lo. No entanto, Sarah chega ao telhado e percebe que Frank não era um humano comum e estava apenas fingindo ser um. Da mesma forma, Frank percebe que Sarah é uma líder de clã nobre por possuir uma arma espiritual. Reconhecendo Sarah de antes, Takeo pede a Sarah para proteger Tashiro, pois ele o havia salvado no beco anteriormente. Frank poupa Takeo, instruindo-o a pedir desculpas a Tashiro depois que eles limparem a sala de interrogatório. De volta à sala de interrogatório, Kranz resiste ao controle mental imposto por Rai e tenta atacá-lo. Rai para o ataque com uma mão e o lança contra a parede. Kranz envia muitos golpes em direção a Rai, que os desvia usando sua barreira. Desesperado, Kranz ordena que Tal consuma a pílula D, então Tal obedece e vai em direção a Kranz apesar dos protestos de Manabu. Kranz o levanta pelo pescoço e exige que ele se apresse, mas é pego de surpresa quando Tal escapa de seu aperto e o eletrocuta com um taser. Irritado com a traição, Kranz avança para acabar com Tal. No entanto, Rai paralisa Kranz com seu poder, permitindo que Tal escape. Ouvindo os apelos de Manabu, Rai dirige-se a Manabu, lembrando-o de que os protegeria independentemente porque são amigos. Rai então faz uma saudação nazista, permitindo-lhe manipular sangue. Regis reconhece essa habilidade como campo de sangue e, o que o deixa espantado com o imenso poder de Rai. Rai acha apropriado erradicar Kranz com o próprio sangue derramado na batalha. Incapaz de acompanhar, Kranz é apagado da existência, concluindo a luta de uma vez por todas. No dia seguinte, na mansão de Frank, Takeo desperta de sua inconsciência apenas para encontrar M21 enfaixado ao seu lado. Em outro quarto, Frank percebe Rai tossindo sangue devido ao esforço da batalha anterior. Antes que pudesse ajudar Rai, Rai diz para ele não se preocupar e que ele deveria realmente se envergonhar de ser egoísta e quebrar seu selo sem permissão. Lembrando de ter quebrado seu selo, Frank pede desculpas a Rai, pois ele havia selado os poderes de Frank anteriormente, e ele não deveria usar seus poderes selados sem o consentimento de Rai. Frank, preparado para aceitar qualquer punição de Rai, ficou surpreso quando Rai retirou todas as punições, pois confiava que Frank era sábio em suas decisões e não desobedeceria a Rai sem motivo. Com fome, Rai e Frank vão para a mesa de jantar, onde Tal está impressionado com as habilidades culinárias de Sarah, mas fica ainda mais maravilhado com o prato de ramen característico de Frank. Na varanda da mansão, M21 lamenta não ter conseguido informações sobre seus colegas de experimentos fracassados e começa a culpar seu fracasso por sua fraqueza. No entanto, Rai informa M21 que ele tinha mais potencial e procede a mostrar-lhe sua poderosa forma verdadeira. Sobrecarregado por seus próprios poderes, M21 promete ficar mais forte. Em outra sala, Tal e Takeo decidem se esconder da União, hackeando seu servidor e se listando como mortos. Preocupado com sua irmã, Takeo fica chocado ao saber por Tal que sua irmã não existia e que suas memórias com ela foram fabricadas pela União. Sentindo-se um fardo para Frank, Tal decide partir com Takeo no dia seguinte. Ao saírem, Tal também informa a M21 que tentou extrair informações sobre outros experimentos fracassados, mas todos os registros já haviam sido destruídos. M21, sentindo que a União continuará a persegui-los, implora a Frank para lhes emprestar um lugar na mansão. Com o acordo de Rai, Frank permite que Takeo e Tal também fiquem na mansão, tornando-a mais um abrigo do que uma mansão agora. No dia seguinte, Toshiro e Manabu decidem continuar o ensino médio após uma longa pausa e se deparam com um grupo ainda maior de garotas pervertidas, já que o trio atraente dos dois novos guardas designados, consistindo em Tal e Takeo junto com M21, deixava todas as garotas babando.
Além disso, todas as garotas enlouquecem quando o próprio Senhor do Charme, Hai, faz sua entrada, o que faz Toshiro ficar deprimido, já que ele não teve sorte nenhuma em conseguir uma waifu. Durante o intervalo do almoço, como Toshiro estava abatido com sua vida injusta sem garotas, Manabu pede ajuda a Hai, já que ele era o charme da escola. Hai apenas gagueja uma palavra, o que faz todas as garotas ao seu redor desmaiarem, o que tem um efeito contrário, pois Toshiro fica ainda mais irritado e desesperado. Para ajudar na situação desesperadora de Toshiro, Manabu pergunta de qual garota ele gostava, e infelizmente era Sara, a única garota que era tão bonita e tão sem emoção quanto Hai. Com uma situação de código vermelho em mãos, Manabu reúne Takeo, Tao, M21 e Hai em um lugar isolado. Para obter ajuda com a vida amorosa de Toshiro, Manabu implora que eles ajudem Toshiro, já que todos tiveram grande sucesso com as garotas, e ele revela que Toshiro estava indo direto para o grande peixe, Sara. Sabendo que juntar Toshiro com Sara era uma missão impossível, Tao, Takeo e M21 tentam se desculpar para sair da situação, mas são obrigados a ajudar, já que Hai pede que eles o ajudem. Após muitas tentativas, Toshiro não consegue se sincronizar com Tao, Takeo e M21, e desamparado decide visitar Frank. Na sala do diretor, Toshiro pergunta a Frank se ele já teve problemas com garotas, e para a surpresa de Toshiro, Frank responde que sim. Quando Frank começa a contar sua história, Toshiro rapidamente percebe que Frank realmente teve problemas com garotas. Mas era problema de se livrar das garotas que o perseguiam o tempo todo, já que ele era muito bonito. Com poucas pessoas para pedir ajuda, Toshiro decide se encontrar com Regis, já que ele era o único que costumava andar com Sara o tempo todo. Como Regis e Sara estavam em termos formais, Regis não consegue ajudar Toshiro, o que leva M21 a chamar Regis de inútil, já que ele não foi útil. Regis e M21 rapidamente entram em uma discussão como sempre, e como resultado, Regis decide não ajudar Toshiro. Antes que Regis estivesse prestes a sair, Hai aparece atrás de Regis e ordena que ele ajude Toshiro. Depois de um tempo, na biblioteca, Regis, Tao, Takeo e M21 ajudam Toshiro a escrever uma carta de amor, mas tudo é em vão, já que Toshiro não consegue escrever uma carta sem ser muito formal ou estranha. Toshiro, irritado, descarta o papel em que estava escrevendo e o joga fora, que coincidentemente cai perto do sapato de Hai. Em uma tentativa de impressionar Sara, Toshiro formula um plano para impressioná-la mostrando suas habilidades no basquete. Para ajudar Toshiro a parecer legal, Tao, Takeo, M21 e Regis concordam em jogar como novatos e deixar Toshiro levar a coroa. Quando a partida de basquete começa, Hai, coincidentemente, fica com a posse da bola, e como Hai tinha uma aura poderosa emanando dele, ninguém ousou se aproximar. Como Hai, alheio às regras do basquete, começou a andar com a bola na mão, ele é forçado a entregar a posse da bola por causa da regra de caminhada. O jogo começa novamente, e a bola mais uma vez se dirige coincidentemente para Hai, que dessa vez desvia graciosamente da bola e a deixa ficar na posse do time adversário. Regis, agora com a bola na mão, fica egoísta ao se desviar do plano e entrar em uma rivalidade com M21. M21 e Regis começam a jogar um contra o outro enquanto tentam superar-se fazendo mais cestas que o outro. Depois de um tempo, a bola vai em direção a Ri e ele fica com a posse da bola novamente. Para ajudar Tashiro, Ri passa a bola para Tashiro a toda velocidade e ele faz a bola passar pelo bloqueio de M21 para que Tashiro possa ganhar o controle da bola. Com a única chance de se mostrar legal para as garotas presentes na quadra, Tashiro salta para fazer uma enterrada, mas sua única chance é arruinada por Takao, que também esquece seu motivo e avança para roubar a bola e marcar uma cesta, fazendo com que as garotas se encantem por ele. Desesperançado, Tashiro e Manabu sentam-se do lado de fora em um banco, onde Tashiro decide parar de correr atrás de Sara, pois sentiu que Sara não tinha sentimentos por ele. Pouco depois, Sara e Regis se aproximam por trás, onde Sara revela a carta de amor que Tashiro havia descartado antes. Tashiro, todo envergonhado, pergunta se ela leu a carta de amor. Sara, após confirmar que leu a carta, diz a Tashiro para ser ele mesmo, pois ele é muito mais encantador quando é verdadeiro consigo mesmo e com os outros. Como estavam indo para a casa de Frank, Sara entrega a bolsa de Tashiro a ele e sorri pela primeira vez, enquanto todos juntos se dirigem para a mansão de Frank. Após chegarem à mansão, Manabu e Tashiro encontram todos sentados formalmente, esperando a chegada dos dois. Ao chegarem, Frank revela que Ri iria reescrever suas memórias, já que eles sabiam quem eram os nobres e super-humanos. Manabu e Tashiro se desesperam enquanto protestam, mas finalmente concordam depois que Frank revela que reescrever suas memórias era necessário para a própria segurança deles, já que o segredo dos nobres e super-humanos deveria permanecer em segredo. Ri, assegurando que Manabu e Tashiro não perderiam seus sentimentos em relação com eles, reescreve suas memórias fazendo-os esquecer que eles eram nobres e super-humanos. No dia seguinte, Geijuteuka Landegger, o líder do clã nobre do clã Landegger, faz uma visita à academia. Todos os nobres na academia sentem a presença de Geijuteu e Regis, e Sara se curvam enquanto o cumprimentam, já que Regis pertencia ao clã Landegger. Geijuteu questiona os deveres de Regis, já que ele aparentemente estava perdendo tempo se misturando com humanos modificados. Antes que Regis pudesse responder, a conversa deles é interrompida quando Frank, tendo história com Geijuteu, o cumprimenta no portão e o convida para sua mansão.
Enquanto isso, no país dos nobres chamado Luquedônia, a atual Senhora dos Nobres, Rascreia, realiza uma reunião para informar os outros líderes dos clãs nobres sobre a partida de Gedjutel para o Japão. Alguns nobres apontam que Regis e Sara, que foram encarregados da recuperação do caixão, estão em silêncio há algum tempo. Isso os leva a acreditar que eles estão intencionalmente em silêncio, pois possivelmente estão conspirando com o Noblesse Rhys, que muitos acreditavam ser um traidor, já que supostamente traiu o senhor anterior, que também era o pai da atual senhora, Rascreia. Após a reunião, Querês acredita que as especulações sobre Regis e Sara. Sara é excessivamente presunçosa, enquanto Rajak ainda está aberto à possibilidade de traição. Rael, o irmão mais novo de Rajak, ouve o nome de Sara na conversa e intervém. Rajak, sendo o atual líder do clã Kirsha, lembra seu irmão de seu baixo status e continua a ignorá-lo. Enquanto isso, na mansão de Frank, Gedjutel encontra Rai e revela que, como o sono eterno era sinônimo de morte, muitos acreditavam que Rai fosse um traidor por levar o antigo senhor à morte, mesmo que ele estivesse em um sono eterno. Como muitos outros líderes de clãs nobres também entraram no sono eterno com o Lorde anterior, a diferença entre os nobres anteriores e os atuais era enorme, pois as lacunas foram preenchidas desesperadamente, o que deixou Luquedônia, o país dos nobres, bastante vulnerável. Para recuperar sua força perdida, Gedjutel convida Rai para retornar a Luquedônia, pois ele prometeu provar sua inocência se estivesse disposto a segui-lo até Luquedônia. Tendo se aproximado dos humanos, Rai decide ficar mais um pouco em sua escola, e diz a Gedjutel para esperar mais um pouco. Enquanto isso, Regis e Sara explicam tudo sobre líderes de clãs e nobreza para M21, Tal e Takeo, já que eles eram super-humanos e não sabiam nada sobre os nobres. Sara revela que ela era a líder do clã Loyard. Além disso, Regis revela que Gedjutel era seu avô, o que era aparente pela mecha de cabelo preto semelhante entre seus cabelos brancos. Enquanto isso, na mansão de Frank, já que Rai ia ficar por mais tempo, Gedjutel decide ficar na mansão de Frank. E em vez de agradecer a Frank por sua hospitalidade, Gedjutel diz francamente a Frank que não confia nele, já que Frank foi um assassino de nobres há 820 anos e esteve envolvido na morte de centenas de nobres. Lembrado de seu passado, Frank tem um flashback de seus modos brutais de matar nobres 820 anos atrás. Como os humanos eram menosprezados pelos nobres, Frank costumava matar nobres na tentativa de fazer com que os nobres sentissem o mesmo que os humanos. Assim, ele ganhou o título de Caçador de Nobres. Após os eventos de 820 anos atrás, para se livrar do Caçador de Nobres que estava surgindo, o senhor anterior havia designado Gedjutel e Hagur, o líder do clã Kirsha na época, para capturar Frank vivo. Após receber a ordem do senhor, em uma noite tranquila, Gedjutel e Hagur, junto com a Ordem dos Cavaleiros, composta por agentes nobres, invadem a residência de Frank. Frank, sabendo que seu esconderijo foi comprometido, começou a fugir, mas pouco depois ele se vê encurralado por um penhasco. Sem ter para onde correr, Frank liberou seus poderes e derrubou o exército de homens instantaneamente. Quando Frank terminou com os agentes, Gedjutel e Hagur imediatamente o seguiram e impediram que Frank escapasse. Frank, sem disposição para cooperar, imediatamente começa uma briga com Hagur. Após um tempo, Hagur diz a Gedjutel para recuar enquanto desembainhava cartas, sua arma espiritual, que é uma arma sobrenatural que pode ser livremente convocada pelos líderes do clã nobre e o senhor. Ao ver Hagur desembainhar sua arma de alma, Frank invoca nuvens por todo o céu que começam a produzir eletricidade roxa. A eletricidade roxa atinge a mão de Frank e, num instante, convoca sua lança escura, sua arma. Frank, após cruzar espadas com Hagur, começa a perder o controle sobre seu corpo, enquanto a lança escura começa a corromper sua alma. Gedjutel, percebendo que a situação havia escalado, decide deixar de lado sua honra e se junta para ajudar Hagur, lutando 2 contra 1 contra Frank. Para encerrar a batalha, Gedjutel também desembainha sua arma espiritual, e todos atacam de uma vez, causando uma enorme explosão. Quando a fumaça da explosão se dissipou, Frank já havia desaparecido com trilhas de sangue, revelando para onde ele estava indo. Frank, sangrando do estômago, entrou em uma mansão abandonada e silenciosa, acreditando que ninguém estaria presente dentro. Depois de um tempo, Frank fica surpreso ao ver um homem misterioso em uma sala escura, que ficava olhando pela janela. Sem que ele soubesse, era Rai que logo se tornaria seu mestre. Confundindo Rhys com outro servo, Frank acredita que Rhys é um novo mordomo na mansão. Gedjutel e Hagar informam a Rhys sobre o pedido do senhor para ver Frank, e oficialmente faz de Frank seu servo, afastando surpreendentemente líderes de clãs nobres. E enquanto isso, Frank continua um treinamento intenso sob a supervisão de Hagar. Mas Gedjutel continua decidido a capturar Frank por manchar o nome de Rhys. Frank, obediente a Rhys, vai ao encontro do Lorde, mas percebe ódio dos nobres enquanto se dirige à sala do trono. O senhor revela o isolamento de Rhys e sugere um pacto de sangue com Frank para aumentar sua longevidade. Frank, hesitante em servir aos nobres, é lembrado de seu meio decênio com Rhys. O senhor vê Rhys como essencial para a proteção da nobreza. No entanto, Frank zomba das visões do senhor sugerindo abolir o sistema. Intrigado, o senhor deixa Rhys aos cuidados de Frank. Após a reunião, os nobres fofocam sobre a sugestão do senhor de um pacto de sangue entre Rhys e Frank. Uruk-hai fica visivelmente irritado. Mais tarde, enquanto realiza tarefas, Frank convida Gedjutel para um duelo.
Uruk-hai, irritado com a aceitação de Frank por Ree, o desafia para um duelo. Frank contém seu poder, mas Uruk-hai o provoca, levando Frank a manifestar uma forma demoníaca. Ree e o Senhor chegam, e Ree usa o sangue deles para trazer Frank de volta à razão. Frank, enfaixado e de volta à mansão de Ree, decide formar um contrato de sangue com Ree. Ambos concordam com o pacto, e Frank jura lealdade. No presente, Gedjutel se arrepende de ter permitido o contrato. Ele tenta convencer Frank a levar Ree de volta para Luquedônia para provar sua inocência, mas Frank recusa, destacando a mudança positiva de Ree. Gedjutel percebe que Ree está contente e parte, encontrando Regis e Sarah. Retornando a Luquedônia, Gedjutel informa Hascreia que os amigos de Ree confundiram outra pessoa com ele. Duvidando das palavras dele, Hascreia tenta ler a mente de Gedjutel, o que leva à sua prisão. Rael oferece-se para buscar Sarah, e Hascreia confia a ele essa tarefa. Chegando ao Japão, Rael corre para o colégio de Sarah, saltando entre os prédios. Ele usa controle mental para limpar o campo de esportes, alertando Sarah, Regis e Ree sobre a presença de um nobre poderoso. Sentindo problemas, Tal, Takeo e M21 correm para o telhado, encontrando Rael, que os insulta como humanos. Ignorando a pergunta de Regis, Rael descreve seu amor por Sarah, revelando uma proposta passada. Rael ataca violentamente M21 até que Regis e Sarah intervenham. Sarah exige que Rael saia, e ele concorda relutantemente, sussurrando uma ameaça para Sarah antes de partir. Regis questiona o sussurro, mas M21 desmaia devido aos ferimentos, provocando urgência. Levando M21 rapidamente para Frank, ele é colocado em uma cápsula regeneradora. Regis explica a imensa força de Rael como um puro sangue Kusha. Regis revela o motivo de Rael para levar Sarah de volta a Luquedônia, levando a perguntas sobre uma proposta passada. Sarah revela que Rael propôs anos atrás, resultando em sua prisão por ter enlouquecido após a rejeição. Tal e Takeo pedem experimentos a Frank para a força. À noite, Sarah acalma um preocupado Regis na varanda, surpreendendo-o com um gesto reconfortante. Ela o aconselha a dormir, saindo sozinha mais tarde para encontrar Rael. Frank busca a permissão de Ree para lidar com Rael, recebendo aprovação enquanto Ree levanta o selo sobre seus poderes. Enquanto isso, Rael espera ansiosamente por Sarah, apenas para enfrentar a rejeição novamente. Enfurecido, ele se prepara para atacar quando Frank intervém. Uma batalha feroz ocorre, revelando a arma da alma de Rael, Grandia, surpreendendo Sarah. A luta se intensifica e Frank provoca Rael a usar todo o seu potencial. Rael revela a ordem do Senhor, forçando Sarah a obedecer ou enfrentar traição. Regis pede para acompanhar Sarah, mas Rael recusa, citando as ordens do Senhor. Levando Sarah para Luquedônia, Rael ri, revelando a situação terrível de Gedjutel devido à sua mentira. Desamparados, Frank e Regis retornam à mansão, informando Ree sobre Sarah e Gedjutel. Após Ree decidir resgatá-los, Frank e Regis se preparam para ir a Luquedônia. Enquanto isso, no palácio de Hascreia, ela aguarda o dia em que confrontará Ree, buscando vingança pela morte de seu pai. Sarah, acompanhada por Rael, entra na sala do trono para ser questionada. Nesse momento, Hascreia revela que Gedjutel está preso por dar relatórios falsos. Em busca da verdade, Hascreia interroga Sarah sobre ter encontrado um nobre suspeito enquanto se misturava com humanos. Incapaz de dar uma resposta clara, Hascreia tenta ler a mente de Sarah, Ilu, causando Sarah a gritar de dor. Rael defende Sarah, revelando que eles apenas encontraram humanos modificados e um humano loiro forte, então Hascreia ordena o confinamento de Sarah por excitar. Rai, Regis e Frank embarcam em um jato para Luquedônia para ajudar Sarah e Gedjutel. Frank assegura a Regis sobre a preparação dos humanos modificados e eles pousam o jato no mar de Luquedônia, planejando chegar à mansão de Rai. Os líderes do clã descobrem a prisão de Sarah e Gedjutel e ficam sabendo do acidente de avião. Luteu sugere enviar cavaleiros para investigar. Em Luquedônia, Rai, Regis e Frank entram em uma floresta proibida próxima à mansão de Rai. Após uma aterrissagem forçada, eles sentem uma aura misteriosa e encontram a arma da alma do antigo senhor, Ragnarok. Regis protege enquanto Rai investiga. Enquanto isso, disfarçado, Regis enfrenta cavaleiros que se aproximam, mas é traído quando sua máscara cai. No entanto, os humanos modificados o resgatam, revelando que o seguiram secretamente. Rai admite responsabilidade pela situação de Sarah e Gedjutel. Rai esclarece que ele é acusado pela morte do antigo senhor, não por ser um nobre. M21 questiona o status de nobreza de Rai. Frank explica o poder incomparável de Rai, surpreendendo Regis e os humanos modificados. Apesar dos rumores, eles apoiam Rai. Rai lembra-se de o antigo senhor prever os futuros companheiros de Rai. Rai dirige-se ao santuário para encontrar Hascreia. Cavaleiros informam Hascreia sobre a traição de Regis, reforçando sua crença no apoio de Rai. Ela considera punir Gedjutel com sono eterno, mas lhe concede uma chance de explicar. Hascreia se lembra de sua antiga inveja de Rai, revelada por Gedjutel. No presente, ela exige a lealdade de Gedjutel. Gedjutel admite ter encontrado Rai no Japão. Hascreia poupa ele, mas retira sua liderança, preparando-o para seu sono eterno. Hascreia dá a tarefa a Astrajak e Carius de capturar o grupo de Rai, culpando Rai pela morte de seu pai. Sarah, ao saber do destino de Gedjutel, escapa de sua cela em retaliação. De volta a Rai, Regis junto com M21 seguem seu caminho pela floresta de Luquedônia em direção ao Palácio do Lorde, pois tinham que agir como isca para Rai e Frank, para que pudessem chegar ao palácio facilmente. Enquanto Regis e M21 fazem seu caminho, eles são interrompidos por Rael, que pousa na frente dos dois.
De volta ao Palácio do Senhor, Sarah tenta chegar até Gejutel, mas é interrompida por Rosaria, a líder do clã Elanor, que bloqueia seu caminho. Rosaria, lembrando-a de que estava cometendo traição, ordena que ela volte para sua cela, mas Sarah se recusa a fazê-lo. Momentos depois, uma batalha entre elas começa. Enquanto isso, depois que Regis ouve que seu avô, Gejutel, estava sendo forçado a um sono eterno, ele se apressa para salvar Gejutel enquanto M21 garante que pode lidar com Rael. Tal e Takeo, seguindo-os por trás, também garantem a Regis que são capazes de lidar com Rael, pois tinham a pílula T2 que Frank lhes deu. Sem perder um segundo, Regis corre para salvar Sarah e Gejutel enquanto Rael fica furioso após começar a sangrar, o que o leva a perder a cabeça e ficar descontrolado. De volta ao Palácio do Senhor, Sarah libera sua arma de alma, a Foice da Morte, ao que Rosaria responde convocando sua arma de alma, a Bruxa de Sangue, enquanto ambas se envolvem em uma batalha feroz. De longe, Carius e Rajak notam Regis correndo em direção ao Palácio do Senhor. Para parar Regis, Carius segura Rajak e decide que ele irá para impedir Regis. Enquanto isso, de volta à batalha entre Rael e os humanos modificados, para que as balas de Takeo atinjam Rael, Tal diz a M21 para atrair Rael para mais perto deles. M21, sendo um mestre em provocação, provoca Rael para se aproximar, o que Rael faz e eventualmente cai em uma armadilha que Tal e Takeo tinham preparado para ele. Quando Rael se aproximou, as balas de Takeo começaram a emitir choques de alta voltagem que Tal havia colocado nas balas de Takeo, o que eletrocutou Rael, fazendo-o ficar ainda mais furioso. Quando Rael se libertou da armadilha, ele convocou sua arma espiritual, Grandias, em uma tentativa de eliminar os humanos modificados de uma vez por todas. Observando a invocação de Grandias de longe, Frank começa a se preocupar com os humanos modificados enquanto se afasta com a permissão de seu mestre, Rai, para protegê-los de Rael. Enquanto isso, Carius alcança Regis e, como estavam em bons termos, aconselha-o a deixar Luquedônia por enquanto. Recusando-se a mostrar covardia, Regis mantém-se firme e diz a Carius que acompanhará Gejutel de qualquer maneira. Vendo a convicção de Regis, Carius desafia Regis a passar por ele, dizendo que se Regis conseguir ao menos tocá-lo, ele o ajudará a chegar ao Palácio do Senhor. Carius derrota Regis e sugere que ele reconsidere suas decisões. No entanto, Regis se levanta a cada vez, tentando lutar contra Carius. De volta à luta entre Rael e os humanos modificados, Rael, agora com sua arma espiritual, Grandias, é capaz de virar o jogo enquanto brinca com M21 e consegue desviar facilmente dos ataques de Takeo e Tal. Depois de brincar com M21, Rael se prepara para brincar com Tal e Takeo, mas é interrompido quando M21 segura sua perna e o chama de nobre falso. Enfurecido, Rael está a momentos de terminar com a vida de M21, mas é interrompido por seu irmão, Rajak, que aparece e avisa Rael sobre Frank, que também apareceu para proteger os humanos modificados. Frank informa que Ragur, o líder anterior de Kersha, estava no mesmo nível que ele. Percebendo isso, Rajak decide levá-lo a sério e invoca sua arma espiritual. Da mesma forma, Frank invoca sua lança sombria e enfrenta Rajak. Enquanto isso, no caixão de seu pai, Hascreia presta suas homenagens e jura lutar contra Rai incansavelmente, pois seu pai cometeu o erro de confiar nele. Ela ordena que Lutes traga Gejutel até ela e chama Rosaria através da telepatia. De volta ao campo de batalha, Frank se defende enquanto Rajak avança com sua velocidade. Rajak então cria muitos duplicados e avança em direção a Frank, que usa sua lança para derrubar todos os duplicados. Vendo os humanos modificados torcendo por Frank, Rael lança um golpe na direção deles. Frank para o golpe de Rael, mas é pego de surpresa por Rajak. Como um homem de honra, Rajak também se fere para manter a batalha entre ele e Frank justa. Enquanto isso, Regis cai devido ao sangramento, mas Carias o segura. Lembrando-o de manter sua palavra, Regis dá um leve soco no corpo de Carias, que se orgulha de sua convicção. De volta ao seu palácio, Hascreia sentencia Sarah ao sono eterno por ter protegido Gejutel. Gejutel mais uma vez pede pela inocência de Rai e Sarah, mas Hascreia não o escuta. Gejutel lembra a Hascreia que sentenciar Rai seria impossível, já que Frank, o único humano poderoso a ser reconhecido pelo Lorde anterior, estava ao seu lado. No campo de batalha, Frank exaure Rajak e então o fere. Vendo seu irmão perder, Rael tenta entregar sua arma da alma para Rajak para que ele pudesse fundir sua própria arma da alma com ela, mas Rajak o repreende. O pai deles, Ragur, havia dividido sua própria arma da alma e dado a Rajak e Rael cada pedaço, o que era contra as regras da nobreza. Ouvir Rael querendo fundir as peças da arma da alma, efetivamente desfazendo o desejo de seu pai, deixa Rajak com raiva de Rael. Enquanto isso, em sua sentença, Gejutel continua a apontar a falta de compreensão de Hascreia sobre o passado de Frank e Rai. Ao chamá-la de imprópria para ser senhora, Gejutel informa os líderes de clã presentes sobre o verdadeiro motivo do ódio de Hascreia por Rai. Todos eles ficam chocados ao saber por Gejutel sobre a sugestão do antigo Lorde de fazer de Rai o próximo Lorde em vez de Hascreia, o que alimentou o ódio de Hascreia por Rai. Além disso, Gejutel aponta que Hascreia não fez nenhum esforço para aprender as razões da recusa de Rai em se tornar o próximo Lorde. Perplexos ao ouvi-lo falar mal do Lorde, os outros líderes de clã respeitosamente pedem a Gejutel para ficar em silêncio.
Hascreia convoca o Ragnarok e se dirige a Gejutel para colocá-lo em sono eterno. De repente, quando Hascreia estava prestes a punir Gejutel e Sara, Rai apareceu na entrada principal para salvá-los de suas punições. Ao se aproximar de Hascreia, Rai é interceptado por Kei-Hu, o líder do clã Hu, quando ele invoca sua arma espiritual, Garante. Kei usa seus ataques mais fortes em Rai, mas isso não tem efeito nele, pois Rai, imediatamente após aparar seus ataques, facilmente o levanta e o joga longe. Rosaria, a líder do clã Elanor, rapidamente continua invocando sua arma espiritual, Blood Witch, que também acaba sendo inútil, pois Rai é facilmente capaz de desviar de todos os seus ataques também. Para proteger a rainha dos projéteis desviados, Lutis Morgulis, líder do clã Morgulis, usa sua arma espiritual, Izanok, para bloquear os ataques que chegam. Rosaria, incapaz de se defender de seus próprios ataques, cai no chão enquanto Lutis Morgulis toma seu lugar e usa Izanok sobre Rai até que Rai seja esmagado. Cansado pelas tentativas fúteis dos líderes do clã, Rai usa seu controle mental para forçar os líderes a caírem no chão devido ao puro poder do controle mental. Sara, surpresa ao ver alguém além de um Lorde controlar as mentes dos líderes do clã, pergunta sobre o verdadeiro poder de Rai. Gejutel revela que Rai era um Noblesse, o que significava que ele tinha poder que superava o dos Lordes e Noblesse como eles eram designados para proteger e também punir os Lordes. Testemunhando os líderes do clã sucumbirem ao controle mental de Rai, Hascreia entra na batalha enquanto ela, com sua arma espiritual Ragnarok, cria um redemoinho de sangue que tinha uma aura imensamente forte. Sentindo a aura anormalmente forte da arma do Senhor de Frank e seus homens aos líderes do clã, todos eles param de lutar e correm para o Palácio do Senhor. De volta ao palácio, Rai, sendo o Noblesse, consegue desviar do forte ataque de Hascreia e a manda voando para o telhado. Rai, ao perceber que ela não estava usando todo o seu potencial, a provoca a usar o Bloodfield, que era um ataque que apenas o Noblesse e os Lordes Nobres poderiam realizar. Provocada a usar o Bloodfield, Hascreia dá tudo de si, mas tudo é em vão, pois Rai mais uma vez anula seu ataque mais forte. Desesperada, Hascreia cai no chão enquanto chora por ter perdido para ele mais uma vez, já que seu pai, o Lorde anterior, inicialmente escolheu Rai em vez dela para se tornar o Lorde. Ao ver Hascreia em um estado tão vulnerável, os líderes do clã se levantam mais uma vez para proteger Hascreia e sua honra. Rai, ao ver a determinação deles para proteger Hascreia, diz que tudo isso é inútil, pois eles continuarão perdendo para ele, a menos que Hascreia não domine adequadamente o campo de sangue. Ignorando as palavras de Rai, todos se juntam contra Rai, o que prova que Rai estava certo, pois mais uma vez são humilhados pelo poder OP de Rai. Depois de um tempo, entediado com a luta, Rai decide usar o campo de sangue nos líderes do clã enquanto começa a acumular sangue do chão, fazendo com que o ar fique vermelho escuro. Para proteger os líderes do clã, Hascreia pula na frente deles e usa seu campo de sangue para anular o campo de sangue de Rai. Após passar dos limites e usar o campo de sangue, Rai e Hascreia caem devido ao cansaço. Para salvar Rai de se machucar ao cair no chão, Frank segura Rai enquanto Kei-Hu agarra a Hascreia em queda. Junto com Frank, Hel, Jack e os super-humanos que estavam lutando fora do palácio entram no palácio, e todos eles testemunham quando Rai usa sua mão para invocar outro Ragnarok. Surpreso ao ver dois Ragnaroks presentes, o outro Ragnarok começa a brilhar, o que faz com que o Ragnarok de Hascreia se levante e projete o pensamento residual do senhor anterior. O antigo senhor revela que escolheu voluntariamente acabar com sua própria vida, colocando-se em um sono eterno. Além disso, ele acrescenta que para evoluir, teve que confiar o futuro de Luquedônia à próxima geração. Assim, ele, junto com alguns dos líderes de clã mais antigos, encerrou voluntariamente suas próprias vidas. Gejutel, sendo um dos que se ofereceu para acabar com sua vida ao lado do senhor, foi enviado de volta pelo antigo senhor para cuidar da geração futura. Depois de saber a verdade de Gejutel, os líderes do clã perguntam por que ele não lhes contou a verdade. Em resposta, Gejutel revela que se conteve depois de ver como sucessores jovens foram repentinamente lançados aos holofotes para ocupar o lugar de seus predecessores. Além disso, Gejutel revela que, como todo sucessor estava confuso devido à mudança repentina de papéis, alguém aproveitou para espalhar rumores de que Rai era um traidor. Envergonhado por não conseguir cumprir a ordem do senhor anterior, Gejutel pede a Hascreia que o puna por não ser capaz de lhes dizer a verdade. Antes de Hascreia anunciar sua punição, Carius joga Regis na frente de Gejutel a pedido de Regis, pois ele pede que Hascreia seja punido também, já que ele pertencia ao clã de Gejutel. Os líderes do clã, após verem o potencial de Regis, pedem para que Hascreia não o puna, pois ele tem potencial para liderar o clã Landegar no futuro próximo. Ouvindo os pensamentos dos líderes do clã, Hascreia liberta Gejutel e Seira, enquanto abraça e agradece a Gejutel por sempre estar ao seu lado. Logo depois, o resíduo do antigo Lorde desaparece após ele pedir desculpas a Hascreia por não avisá-la sobre sua morte. Quando o resíduo desapareceu, os dois Ragnaroks fundiram-se, formando um único e forte Ragnarok, que Rai entrega a Hascreia, já que o Ragnarok foi feito para os Lordes Nobres. No dia seguinte, depois que os super-humanos se curaram, Frank recebe permissão de Hascreia para levar Regis e Seira de volta ao Japão com eles.
Enquanto isso, Rai, do lado de fora do palácio do Lorde, encontra-se com Rascreia, que pergunta sobre como seu pai era. Rai, tendo boas memórias com seu pai, diz a ela que seu pai sempre teve orgulho dela, o que faz Rascreia rir de felicidade. Depois de um tempo, Rai junto com Frank, Regis, Seira e os super-humanos deixam Luquedônia para voltar ao Japão. Ao chegar ao Japão, a rotina de todos volta ao normal quando Toshiro e Manabu se encontram com todos, fazendo-os perceber como suas vidas melhoraram durante o tempo que passaram no Japão com os humanos. Obrigado por assistir. Se você gostou disso e quer ver mais, por favor, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal com as notificações ativadas para nunca perder um vídeo futuro. E até a próxima, pessoal. Cuidem-se!